Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus envolva os nossos pensamentos nesta manhã, rogando aos nossos benfeitores maiores que nos auxiliem para que possamos compreender o Evangelho de Jesus, elevando o nosso pensamento a novas conquistas e que todos nós sintamos envolvidos pelas vibrações que os Espíritos amigos têm nos oferecido. Vamos ler hoje a virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre, as acompanham pequenas enfermidades morais que a desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois o que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadiar-se. Adivinham-na, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno Curadares e muitos outros, quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse, completo e inteiro esquecimento de si mesmo. A virtude assim compreendida e praticada que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é a que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma situação íntima em seu coração. Mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhantes escolhos. A virtude é uma graça que depois de todos os espíritos que a virtude é uma graça que desejo a todos os espíritos sinceros. Contudo, dir-lhe-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente não se hão perdido. Pela humildade é que, um dia, elas se hão de redimir. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Vamos convidar a todos a elevar os nossos pensamentos em Jesus, nesse foco sublime de luz, para que todos nós sejamos agraciados com as melhores vibrações que hão de nos sustentar e nos amparar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Mestre de amor e bondade, fortaleça os nossos ideais, para que possamos realizar as conquistas que vão nos impulsionar a construir, erguer dentro de nós as virtudes que vão nos sustentar e nos libertar. Que assim seja. Caros amigos, o Evangelho vem nos falar da virtude. E nós sabemos que a virtude é uma conquista do espírito. Nós temos no livro, né, a virtude mais difícil, que é o Evangelho de Chico Xavier. Ele diz assim para nós, eu acho que a gente precisava de refletir um pouco nisso, porque ele nos diz assim: no meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. E aí nós podemos ver, queridos irmãos, que das últimas palavras, as últimas lições que Jesus nos trouxe foi a do perdão, quando ele pediu a Deus que nos perdoássemos. A virtude, ela tem um valor, porque ela é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Se nós ainda não somos virtuosos, é porque ainda não conseguimos nos sentirmos ou transformarmos num homem de bem. E nós sabemos que quando nós voltamos os olhos para o bem, para a caridade, e nós sabemos que ser bom é ser caritativo, é ser modesto, essas são as qualidades do homem virtuoso. E se nós ainda não temos essas qualidades, é porque ainda não temos as virtudes que iriam nos auxiliar para que eu pudesse fazer essas conquistas. E aqui ele fala: não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude. É claro que não é virtuoso, porque quando a gente ostenta, mostra a nossa vaidade. E o homem de bem, ele não tem vaidade. Ele já está trabalhando para que esse sentimento não apodere do seu pensamento. E nós vamos ver, então, que para que eu consiga ter virtudes ou fazer uma construção em cima da virtude, eu preciso ter a modéstia, que vai opor, que vai diminuir a força do orgulho. E nem sempre somos modestos. Então, nós temos que refletir bastante que a virtude verdadeiramente digna, ela não gosta de estardear-se. Então, o que quer dizer isto? Ela fica atenta, por isso que São Vicente de Paulo, ele era virtuoso. E o Evangelho nos diz que também era virtuoso Cura-Dars. Nós vamos ver que são dois espíritos que foram extremamente caritativos, extremamente amorosos e modestos. Então, nós podemos perceber que para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa conquistar essas virtudes, nós devemos olhar para dentro de nós, procurarmos os valores do bem com desinteresse completo, para que nós possamos caminhar com esquecimento de nós mesmos. Por isso que nós temos dificuldade com as virtudes ainda. O espírito que adquire a virtude do perdão, ele não achará dificuldade em mais nada, porque uma das questões mais difíceis é saber perdoar. É saber remover essas energias doentes que estão dentro de mim. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele vai saber sempre administrar sua vida
de acordo com o olhar virtuoso, o olhar da compaixão, o olhar da piedade, e sentindo fortalecido para que ele possa auxiliar no crescimento daquele ser. Então, se a virtude for assim compreendida, ela também passa a ser praticada. E nós sabemos que a verdadeira, a verdade, né, que vai mostrar a verdadeira virtude cristã, nós vamos ver que nós já teríamos condição de sermos uma pessoa virtuosa, porque o verdadeiro espírito, aquele que dedica ao bem, aquele que é um exemplo para todos nós, como foi Francisco Cândido Xavier, esses espíritos, eles são virtuosos. Eles já têm construções dentro deles que vão mostrar que não tem requisitos mais de orgulho, não tem requisitos da vaidade, e eles sempre, sempre caminham para mostrar para nós as mais belas qualidades. É por isso que muitas vezes nós não entendemos o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus ele vai sempre nos pedir uma postura de, de simplicidade, de humildade, para que nós possamos sentir dentro de nós aquilo que o Cristo veio nos ensinar. Mas quando aquele que é espírita e caminha pela ostentação, muitas vezes ele está escondendo dentro de si também outros sentimentos que por ele foram trabalhados e construídos, expandidos, e que muitas vezes, quando ele se esconde atrás desses sentimentos, ele mostra um outro estado que nós não mais aprovamos, ou não faz parte mais, ou não deveria fazer, que é a covardia. Então, nós vamos ver que é uma lição que tem nos convidado para que a gente possa observar tudo aquilo que está à nossa volta. E especialmente aqueles pensamentos que nos afligem, que nós chamamos até de tentação, porque são nesses momentos é que nós precisamos observar e tomar muito cuidado, porque a virtude, ela não aparece assim, de uma hora para outra. Ela sempre será com aquela flor que vai desabrochando no lugar mais estéril. Então, nós vemos que as virtudes, ela será sempre para nós um caminho da modéstia, da inocência, da observação, daquilo que nós não devemos mais fazermos pensar e nem elaborar novas criações com as nossas ilusões. E o Evangelho nos diz assim: não imiteis o homem que se apresenta como modesto, como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades e todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. É porque, na verdade, nós não temos força ainda para persistir com as nossas conquistas no bem, com as nossas conquistas dentro daquilo que é uma construção. Então, é preciso que a gente entenda que a virtude, ela está no mais alto grau das qualidades essenciais que vai constituir o homem de bem. E é por isso que todo homem de bem, ele tem dentro de si o pensamento da caridade. Ele é fraterno, ele é modesto e ele tem um cuidado para tudo aquilo que ele vai se expressar. Esse é o homem virtuoso. E a virtude é também constantemente intimada a testes que lhe confirmem o valor. E nem sempre nós sabemos passar por essas situações que, na verdade, nada mais do que são provas. E aquela riqueza que nós muitas vezes queremos, né, na Terra, elas são provas muito características para nós. Então, a virtude,
também é constantemente intimidada quando nós vamos confirmar os nossos valores. E aí nós vamos ver que toda roseira, ela tem, naquele emaranhado de folhas, de espinhos, ela tem espinhos, folhas, ornamentado de flores. Então, nós também podemos pensar que todos nós, se temos posse da virtude que vai nos auxiliar a ter um pouco mais de paz, de compreensão e de conhecimento, nós não podemos deixar de socorrer aqueles que precisam de nós. Porque quando nós estamos socorrendo o outro, nós estamos procurando manter um pensamento de equilíbrio que nos sustenta, que nos auxilia. Então, todas as vezes que nós vamos compreender o outro no bom sentido, nós vamos ter que olhar para ele com o pensamento de abençoá-lo, de aliviá-lo, de amparar e muitas vezes de estimulá-lo a construir e a reconstruir os seus pensamentos. Então, nós podemos ver o quanto isso é importante. E o Evangelho nos diz: ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios e que sabei qual longe da perfeição está o homem. Jamais esbarreis em semelhantes escolhas. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritos sinceros. Então, veja bem, tem condições, né, gente, para a gente construir essa virtude, a sinceridade, a transparência dos nossos atos. E aí, François Nicolas nos diz assim: contudo, dir-lhe-eis, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Porque o orgulho é que muitas vezes tem trazido para nós várias situações que têm nos arrastado, que temos perdido a grande oportunidade para redimir. Fica aí o convite, né, para todos nós, pedindo a Jesus que Ele possa nos auxiliar, a fim de que sejamos mais virtuosos. Mestre Jesus, que nesta manhã sublime possamos conquistar os verdadeiros valores para que estes transformem em nossas virtudes. Auxilia-nos, Jesus, a vivenciar e aplicar o conhecimento em nosso espírito. Nós, nesta manhã, pedimos aos espíritos amigos que possam nos auxiliar com as vibrações amigas, amorosas dos nossos benfeitores, a fim de que todos nós possamos caminhar em direção às virtudes. Que a nossa água seja fluidificada e que o bem maior seja constante, esteja sempre conosco em nossas decisões, nas nossas escolhas, em tudo aquilo que fizermos em prol do nosso irmão. Assim, Mestre, agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, pedindo a Jesus que ampare os nossos irmãos enfermos em toda sorte, em todos os lugares, e que os nossos queridos companheiros desta manhã, que estão conosco no Evangelho, possam receber a luz de Jesus em seus corações. Paz e alegria é o que desejo a todos, o abraço amoroso do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus, que assim seja, Senhor.